Irmãos da live, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Tem um título: Leproso Purificado. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus respondendo, lhe estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quer ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Aí tem um subtítulo: Centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhes darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhe aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e come, como crês que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças. Amém? Podia sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, glória a Jesus. Aqui a palavra dessa noite está falando de enfermidade, né? Louvado seja E Deus. naquela época não tinha cura, que é a lepra. Hoje a gente sabe que tem cura, que a lepra é hanseníase, hoje tem cura, tem tratamento severo, mas tem cura. Mas naquela época não existia cura. Você pegava a lepra, se não fosse através da oração, você morria. Ou você recebia um milagre divino ali, ou você morria, não tinha meio termo. É interessante que ele se apresenta a Jesus, ele reconhece que Jesus era o Todo-Poderoso, ele se lança sobre Jesus, ele não tinha mais alternativa diante dos homens. Até mesmo que os que eram leprosos, eles tinham que se separar, eles eram tirados da cidade para não passar por os outros. Então essas pessoas ela já não tinha mais alternativa, ela se lançava à busca do milagre, à busca da cura, porque só através de Jesus Cristo que eles poderiam receber a cura. A palavra do Senhor nos fala aqui que outrora Jesus se encontrou com 10 leprosos, ele curou os 10, só um voltou para agradecer. E quantos milagres Jesus tem feito na nossa vida, muitas vezes a gente não agradece a ele. E aqui o que chamou mais atenção é o criado desse centurião, que ele estava enfermo. E ali quando Jesus fala que vai até a casa dele, ele fala: não vai até minha casa, porque eu não sou digno de entrar debaixo do meu telhado. Ele fala: basta lançar a tua palavra e ele será curado à distância. Jesus não precisa descer do céu para fazer milagre. Eu creio, Jesus. Basta nós se prostrarmos diante dele e falar o milagre que nós necessitamos.
das vezes a gente corre para tudo quanto é lá tentando resolver um problema É que verdade. a gente não consegue resolver. Essa é que é a verdade. Glória a Tem Deus. problema que a gente não consegue resolver. Se não for Jesus Cristo, a gente não consegue resolver. Aleluia. Porque a gente procura de todos os lados resolver determinado problema e a gente sempre se encontra com barreiras. É verdade. Não é fácil resolver determinados Aleluia. problemas. Mas se a gente colocar nossos problemas diante de Jesus Cristo, crendo nele, Eu ele creio, resolverá. Jesus. Aleluia. É porque a palavra dele fala que se nós cremos, né, pedir ao Pai em nome do Filho, ele nos concederá o desejo do nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Mas é qualquer desejo? Não. É um desejo que tu tem no teu íntimo que tu não está pedindo para não fazer mal para o teu próximo. É o desejo de uma cura, é o desejo de algo que tu está precisando, que está pedindo para Deus ali. Glória a Deus. É verdade. Agradecido seja o Senhor, aleluia. E aqui ele fala, no 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhes darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha a fé dos filhos. A palavra nos fala que Jesus ele chegou ali para os seus e os seus não aceitaram. Aleluia. Os seus não aceitaram Jesus Cristo. Até hoje eles não aceitam pela maneira que Jesus Cristo veio. Eles ainda estão esperando o Messias. Eles estão esperando o Messias descer numa carruagem de fogo, uma carruagem de ouro. Um rei tronado para que eles creiam que Jesus Cristo vai vir sobre eles. Só que Aleluia. Jesus Cristo já veio e eles ainda estão esperando. Porque Jesus Cristo ele veio humilde para nos ensinar que nós temos que ser humildes. Glória a É Jesus. verdade, Senhor, aleluia. Se a gente olhar para os arrogantes, eles sempre querem para a cara de imediato. É verdade. Não vai longe para ser envergonhados arrogantes. É de imediato, mas aqueles que são humildes, nós sabem como entrar e como sair de determinados lugares. Glória a Deus, aleluia. E Jesus Cristo veio para nos ensinar que nós temos que ser humildes de coração. Nós temos que sentir a dor que nossos irmãos Glória passam. a Deus, aleluia. Ajudar aqueles que têm necessidade de ajuda. Esse é Glória o a reino que Deus, Deus santo deixou aqui na Tu terra. és santo, Jesus. Tu és poderoso. Aleluia. Glória a Deus, santo de Israel. E aí o Noé fala: Pois também eu sou homem, sob autoridade, tenho soldados. As minhas ordens, digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que se seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Olha o que Jesus falou para aquele povo. Agradecido seja Que o muitos Senhor. virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão na mesa do banquete. E muitos que estavam próximo dele não iam sentar porque não criam nele. Aleluia. Aqueles para quem ele veio não creram que ele estava ali presente. Mesmo vendo os milagres que ele estava fazendo, eles não criam que era o próprio Jesus Cristo. Aleluia. Agradecido seja o Senhor. E os filhos do reino, olha só, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crer te seja feita, e naquela mesma hora o seu criado sabe. Aleluia, agradecido Quem é seja os o filhos do Senhor. reino que Jesus está falando aqui? Que serão lançados. É aquele que ele tem chamado, ele está fazendo as coisas tudo contrário do que a Bíblia É está falando. verdade, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. É aqueles que ele chamou, que chegou no primeiro amor e ao passar do tempo foi se esfriando, foi mudando o jeito que a Bíblia tem que ser. Agradecido seja o seu nome, Jesus. Que hoje já não é mais Glória a pecado. Deus, aleluia. Aqueles homens letrados hoje nada mais é pecado. É os humildes que estão ali diante de Deus, ele está ouvindo a voz de Deus, mas aqueles letrados arrogantes já perderam.
Estão chegando a tal ponto de um homem letrado falar que quando Jesus morreu, o Espírito morreu junto com Jesus. Um homem letrado, dá vergonha. Tu és poderoso. Dá vergonha. É doutor de não sei das quantas, e não sei das quantas, falando que quando Jesus morreu, que Deus também morreu junto com Jesus. Tu és grande. Se a própria palavra fala que o Espírito não morre. Deus poderoso. Então, onde está o entendimento desses homens que estão fazendo teologia? Estão fazendo A teologia para ganhar alma dinheiro. é viva, é eficaz. Enquanto a palavra nos ensina de uma maneira, esses homens entendem de outra maneira. Isso quando nós começamos a ser arrogantes. Deus tira toda a sabedoria. Eu creio. E o homem se perde. Fica que nem um sepulcro encaiado, uma palavra. É verdade. Porque não precisam mais de nada. Não precisam mais de nada. Infelizmente, os grandões não precisam mais de nada. Eles já têm o que o mundo lhe oferece. Louvado seja Deus. Enquanto o pequeno, a sua fé está em Cristo. Glória a E Deus, essa fé a gente não aleluia. pode deixar morrer dentro de nós. Glória a Deus. Verdade. A fé que nós não podemos deixar morrer dentro de nós. Aleluia. É porque se a gente deixar de ter fé, a gente não chega a lugar nenhum. Aleluia. A gente tem que ter fé. Eu vi o depoimento de uma senhora que ela passou lá pela aquela prisão de Hitler, né, naquela onde eles levavam o pessoal nos trens e a maioria para que eles não serviam para o trabalho escravo, eles colocavam dentro de um trem e soltavam um gás lá e matavam todo mundo. E ela passou pelo campo de concentração. E aí perguntava para ela o que te manteve viva. Ela falou, a esperança e a fé. Eu creio. Aleluia. Aí ela falou, sem água a gente passa tantos dias, sem comida a gente passa tantos dias, mas sem a fé a gente não é capaz de viver o mundo. É verdade. Se a gente deixar morrer a nossa fé, a nossa esperança dentro de nós, não chega a lugar nenhum. É verdade, O Senhor. dia hoje pode estar tenebroso, mas a gente tem que ter fé que amanhã vai ter um dia melhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É que o amanhã será melhor que hoje, se a gente permanecer no Senhor. Louvado seja o teu santo nome. É porque a palavra fala e é verdade, se a gente morrer com Cristo é lucro. Aleluia. Se a gente morrer hoje, morrer com Cristo é lucro. Santo Deus. Aleluia. É o maior tesouro da nossa vida a gente morrer com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas se a gente morrer sem Cristo, Louvado como seja. será aquele grande dia? Glória a Jesus. Como será aquele grande dia? Muitas das vezes as pessoas falam, não, o ímpio, o homem mau tem que pagar os seus pecados aqui na terra, mas lá do outro lado é pior ainda, se não se arrepende. É melhor se consertar diante de Deus hoje, para amanhã ter um dia claro. E se partir ter um dia mais claro ainda. É verdade. Porque pelo menos os que estão partindo com Cristo não precisa mais batalhar por nada. É nós que estamos vivos, temos que batalhar pela nossa salvação todos os dias. Louvado seja o Senhor. E aí o 14 fala, e Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles o espírito e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia. Qual foi a nossa enfermidade e as nossas doenças que Jesus levou? Não foi a enfermidade da carne. Porque senão a gente tinha virado imortal como ele. A enfermidade que ele tomou sobre si foi as enfermidades do pecado. Aleluia. Louvado A enfermidade da alma. Aleluia. Muitas das vezes a gente lê isso aqui e fala, mas se Jesus levou a nossa enfermidade, por que é que eu sinto dor de cabeça há quase 30 anos? Meu Deus. No meu caso. Outra pessoa, por que é que eu tenho tal enfermidade? Muitas das vezes duvidando de Jesus porque ele lê o contexto errado. A enfermidade que Jesus tomou sobre si é a enfermidade espiritual que estava regada dentro de nós. É verdade. Enfermidade
enfermidades da carne todos nós temos. Porque senão a gente não precisava ter enfermidade, então a gente não ia morrer. Aleluia. E muitas das vezes a enfermidade da nossa carne ainda quer que a gente chegue mais perto de Deus. É verdade, Senhor. Porque quando tu se vê num beco sem saída, é que tu vai procurar a luz. A maioria das vezes. Quando a rua está larga, a gente temos a luz ali, a gente não precisa procurar a luz. Mas quando a gente entra num beco sem saída, que a gente começa a ver a escuridão, a gente começa a procurar a luz, que é a luz de Jesus Cristo. Aleluia. Então é dessa enfermidade que ele está falando. Isso foi dito pelo profeta Isaías. Há muitos e muitos anos antes de Jesus vir a essa terra. Glória a Jesus. Ele já se revelava através de profecias. E quando ele veio, o povo ainda não acreditou nele. É verdade, Senhor. Louvado seja o da glória. Então, essa noite a palavra está falando de cura. Está falando que Jesus ele veio e fez muitas curas ali naquela tarde. Durante a manhã, durante a tarde. E todos que foram levados a ele receberam a cura. Aleluia. Está falando de cura. É verdade. Onde que está a nossa enfermidade? Estou falando da enfermidade da carne, estou falando da nossa enfermidade espiritual. A enfermidade da carne a gente consegue passar. Mas a pior enfermidade é a enfermidade da alma. A enfermidade do espírito. E muitas das vezes nós não queremos se dobrar diante de Cristo e reconhecer que nós somos culpados. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja. Agora vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 2 Reis, que é da nossa campanha. Aleluia. Pois Segunda Reis 2, capítulo 19. Aleluia. E os homens daquela cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, com nela sal. E eles trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela e disse-lhe: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra está falando que havia esterilidade naquela terra. Que foi uma esterilidade que foi colocada através da boca de Josué. Através da boca de Josué. Porque quando Josué destruiu aquilo, ele profetizou que nada mais existiria naquele lugar. Então as terras ficaram más. Mas aí anos depois vem Eliseu. E aí os homens comentam com Eliseu: como meu senhor veio, realmente era porque Jericó era o centro de tudo. E todo mundo que fazia comércio no Oriente tinha que passar por Jericó. Jericó era a rota principal de todo o Oriente, de todos os mercadores da época. Então todo mundo tinha que passar por ele. Então a habitação é boa, você consegue habitar mais água, você não consegue beber água. Né? Então Eliseu vai lá e fala: me dá uma salva, que é um prato novo, e coloca a sal e vai até os mananciais das águas e lança aquela água. Louvado seja Deus. Você entendeu o mistério? Como que você pode jogar água, sal numa água que está corrente e aquela água da nascente purificar? Se você não jogou lá antes. Quem que pode entender os mistérios de Deus? Se a água está brotando dentro. Quem consegue entender os mistérios? Louvado seja Tu és fiel, Jesus. Aleluia. As palavras falam: ninguém consegue entender os mistérios de Deus, mas os mistérios de Deus se revelam para aqueles que buscam. Eu creio. Louvado seja Cristo. Aquele que busca, ele revela. Louvado seja teu santo nome. Ele dá entendimento, ele dá visões. Eu estava comentando, pastor esses dias, não sei se foi a penúltima ou última vez, logo quando a gente mudou de lugar do monte, e o Senhor me mostrou uma pessoa de baixa estatura e
Só que ele não mostrou a carne, ele mostrou só o interno da pessoa, a ossada em pé, com todo o aparelho digestivo e os pulmões e ele passando o dedo. Você lembra? Sim. Aí tempos depois, É verdade. pronto, e glória do Senhor estava adormecido. Eu creio, em nome de Jesus. Então Deus ele faz um mistério e revela os mistérios. A gente que não entende, a gente só vai entender depois. Porque ele não era uma pessoa de uma estatura, era uma pessoa de média estatura, até como tem uma pessoa de média estatura. Só que eu não tive o entendimento de quem seria. E o Senhor já estava mostrando. É verdade. E aí, muitas das vezes o Senhor mostra e a gente deixa passar despercebido. Porque se a gente busca mais, o Senhor fala, ó, tal pessoa, isso. Para que a pessoa não chegue a um estado tão longe de poder estar fazendo tratamento. Então, por isso que a gente tem que estar ligado nos céus, para a gente não deixar passar nada que o Senhor nos mostra. Louvado seja o Senhor. Não deixar de falar nada que o Senhor nos fala para a gente falar. Porque a igreja é isso. A igreja avivada é isso. Eu É creio. de entender aquilo que o Senhor está falando, é de saber passar para as pessoas. Aleluia. Que a gente não venha pagar preço depois e também as pessoas não venham crescer por causa de mim, que não tive entendimento da visão que eu tive. Aleluia. Então, Deus ele está sempre presente nas nossas vidas. Eu creio, Ele está aleluia. sempre presente, Ele está sempre nos mostrando as coisas. Muitas vezes a gente acha, não, isso é coisa da minha cabeça. É como que a nossa cabeça é capaz de pensar alguma coisa. Se a gente for pensar da nossa cabeça, a gente não consegue fazer uma matemática de 1 mais 1. Esse cara até errado, pode colocar lá 3 em vez de colocar 2. Aleluia. Então tudo tem que vir do Senhor. para Eu nossas creio, vidas. Jesus. A essência do Senhor tem que estar todo dia dentro das nossas vidas. Louvado seja Deus. E aqui como a palavra fala, né, da esterilidade. A esterilidade na vida. Né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Priscila, a gente foi no shopping, aí lá ela falou, eu tenho tal problema, isso, mas o senhor já tem falado que eu preciso ter isso. E eu falei, não tem importância. E ela orava, chorava, e dentro de mim eu estava tranquilo, porque o Senhor tinha prometido. Eu creio, É aleluia. verdade. É quando o Senhor promete, ele move céus e terra pela minha vida e pela tua vida. Eu creio, aleluia. Se o Senhor promete, pode ter certeza que vai se cumprir. Não importa, muitas vezes você está pensando, não, mas está demorando, não está demorando, as coisas chegam na hora certa. É verdade. A coisa para a minha vida e para a tua vida chega na hora É certa. verdade. Glória a Deus, aleluia. Chega nós estamos com estrutura para depois falar, Senhor, muito obrigado, o Senhor me entregou isso aqui. E eu estou chegando no fim da minha carreira. E estou te mostrando isso aqui que o Senhor me entregou lá no começo. E eu estou te devolvendo. Né? Não só aquilo que o Senhor me entregou, mas o Senhor me capacitou para que eu fizesse algo maior, Louvado seja além daquilo que o Senhor me prometeu. É verdade. Assim tem que ser as nossas vidas, assim tem que ser o crente. Eu creio. O crente tem que viver através da fé. Aleluia. Se você não tem fé, Aleluia. de nada vai adiantar. Se você não crê nos milagres, também de nada vai Eu adiantar. creio. Então, nós temos que ter fé para que os milagres que vai vir sobre as nossas vidas aconteçam fora dentro de nós. Eu creio. E que nós venhamos Glória ficar a com essa Deus. palavra, que não haverá mais esterilidade. Em nome de Jesus. Aleluia, eu creio. Assim como Eliseu lançou ali aquele sal e aquelas águas foram purificadas. É a palavra profética, determina a vida de cada um de vocês. Eu creio. Em nome de Jesus. Vocês estão necessitando, vocês receberão em nome de Jesus. E assim agradeço a Deus.